Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou ler um versículo da Palavra de Deus, livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37 e o versículo 7. Apenas o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Glória a Jesus. Esse texto ele é muito usado por todos os pregadores. Eu acredito que todos os pregadores já usaram esse texto para pregar a palavra de Deus. E há alguma coisa andando por aí que não se pode repetir a mensagem. Quando se repete a mensagem, tu é pregador de mensagem repetida. Mas eu quero dizer a todos que a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, ele é para ser repetido mesmo. Ele tem que ser repetido à noite, de manhã, à tarde, enquanto pudermos repetir o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus. E esse texto não é diferente, porque nós observamos aqui um grande avivamento da parte de Deus sobre a nação de Israel. Um grande avivamento. Deus, ele mostra para Ezequiel um vale, e aquele vale estava cheio de ossos, e ossos sequíssimos. Não havia nada mais naquele vale do que ossos secos. Não havia nenhum tipo de vida naquele vale. E o Senhor mostra a Ezequiel e pergunta a Ezequiel o que ele achava, se poderia aqueles ossos viverem, terem vida novamente. Ezequiel responde para o Senhor e diz: Senhor, tu o sabes. Porque para Deus não há impossível. O vale poderia estar cheio de ossos secos, mas Deus é poderoso o suficiente para dar vida a todos que estavam ali mortos e secos. Mas precisava que houvesse ação também do
E Deus chama Ezequiel e diz para Ezequiel: profetiza a esses ossos, fala para eles. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é potente. Glória a Jesus. Enquanto Ezequiel profetizava, e eu quero ficar aqui nesse pequeno texto, enquanto ele profetizava, houve um reboliço. É assim que faz a palavra de Deus quando nós anunciamos. A igreja, ela foi forjada nisto, anunciando a palavra do Senhor, levando a palavra de Deus pelas ruas, pelas esquinas, pelas praças. Assim foi forjado a igreja do Senhor. Nós estamos agora um pouco quietos, só dentro do templo, quando nós precisamos despertarmos novamente e sairmos às ruas, pelas esquinas novamente, levando a palavra de Deus. E quando nós começamos a anunciar a palavra do Senhor, a tocar a trombeta de Deus pelas ruas, dizendo: olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Esta era a mensagem pregada lá no começo da igreja. Hoje nós temos mensagens recheadas de teologia, graças a Deus, porque temos homens de Deus para nos ensinar, teólogos e doutores, porque isso é bíblico. São com eles que nós aprendemos também. E nós precisamos prosseguir aprendendo. Mas a mensagem de Deus para salvar o pecador, ela não precisa de muita coisa. Ela não precisa de rodeios. Ela não precisa de ser um grande teólogo para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Muitos aceitaram a Cristo com pessoas que anunciavam a palavra de Deus e não sabiam se expressar como nós queremos que as pessoas se expressem. Mas ele anunciava a palavra de Deus, pois é a palavra do Senhor que faz a diferença, não é a minha palavra. Falar as coisas corretas é bom, mas não é isso que salva. Falar sem sotaque é bom, mas não é isso que salva. Talvez falar sem um dialeto
de onde eu moro seja bom, mas não é isso que salva. Não é isso que convence o pecador a vir a Cristo, a se entregar a Jesus. O que convence o pecador a vir a Cristo é a palavra de Deus sendo anunciada e o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas. Então nós precisamos nos dispor para anunciarmos a palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Diz o apóstolo. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Então nós precisamos ter essa disposição para levarmos a palavra de Deus. O mundo está aí como ossos secos, com sede, com fome, e precisam ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos profetizar a esses ossos secos que Deus ainda é o mesmo, que Deus ainda salva, que Deus ainda liberta, que Deus ainda cura, que Deus ainda faz maravilha no meio da sua igreja, do seu povo, que Deus é imutável, Ele não muda. Glória a Deus. Nós precisamos de avivamento, porque nós anunciamos a palavra de Deus quando estamos avivados, quando estamos cheios do Espírito de Deus. Aí não há quem nos segure, porque o nosso coração está cheio da chama do Espírito Santo. Então não há quem nos segure. Quando o Espírito de Deus desceu em Jerusalém, os apóstolos, os discípulos estavam lá, olha, encolhidos, com medo que fossem ali descobertos aonde eles estavam. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, foi-se embora o medo. Não existia mais o medo. Pelo contrário, eles saíram para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos. Embora sendo perseguido pelas autoridades da época, mas eles não se intimidaram, eles não deram um passo atrás, nem 1 milímetro. Pelo contrário, quanto mais eram perseguidos, mais eles avançavam. Quanto mais as autoridades e os perseguidores tiravam a vida deles, aquele sangue corria como semente. Almas iam se rendendo aos pés do Senhor. Não há quem possa parar a igreja de Cristo. Por mais que se levante os homens, autoridades como se levantaram ao longo de muitos anos, tentando parar a igreja,
igreja, mas não conseguiram e não vão conseguir. Aleluia. Sempre vai haver uma tocha acesa para levar a palavra de Deus, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a palavra simples, mas a palavra que salva. Profetiza a esses ossos. E ele começou a profetizar ali naquele vale de ossos secos. E começou a acontecer algo diferente. Começou a acontecer um fenômeno naquele lugar. Os ossos começaram a se balançar. Os ossos começaram a mexer. Glória a Deus. Isso é quando aquele que não conhece a Cristo, ele ouve hoje a palavra de Deus. Talvez ele não dê muito ouvido. Amanhã ele ouve novamente. Ele já para dar um pouco de atenção. Depois está lá você anunciando a palavra de Deus. Ele já para um pouquinho para ouvir, porque a palavra ela está causando efeito. Ela é como uma espada de 2 gumes. Glória a Deus. Ela entra nos pensamentos, na mente, no coração. A palavra de Deus, quando ela sai, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela vai achar uma terra própria, fértil, para produzir. A nossa chamada de Deus é para levar a palavra. O resto é com Deus. Nós semeamos a semente. Aonde tiver uma terra boa, ela vai produzir. Glória a Jesus. E se nós estamos hoje aqui, é porque essa semente ela foi semeada por alguém. Alguém trouxe essa semente e caiu em terra fértil no nosso coração, e ela germinou, e ao germinar cresceu, e ao crescer também começou a produzir. Glória a Jesus. Porque em a palavra de Deus entrar no nosso coração, nós também não podemos ficar calados. Nós também temos que levar esta palavra. Então é um efeito dominó. Glória a Deus. Ela chega até a mim, eu levo até a outro, ele também já leva a outra pessoa, e assim a palavra de Deus ela vai prosperando. Glória a Jesus. Hoje nós temos nos deparado com muitas discussões no meio aí nas redes sociais, e muitas das vezes discussões inúteis, que não levam a nada, que não convence o pecador, que não salva ninguém, que não liberta ninguém. Discussões para nada, perdendo o nosso tempo, quando poderíamos estar
levando a palavra de Deus, mesmo sendo uma palavra sem ser rebuscada com coisas bonitas, uma palavra simples, mas Jesus, ele vai operando, ele vai libertando, ele vai salvando. Quantos que vieram antes de nós, que eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever, mas sabiam dizer: olha, Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me tirou dos vícios, Jesus me tirou da lama, Jesus me tirou do caminho que eu andava, Jesus me tirou do fundo do poço. Hoje eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus também pode libertar você deste vício. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode salvar a tua alma. Mesmo não sabendo ler e nem escrever, mas dava testemunho de Jesus. E com isso, Jesus ia salvando vidas, libertando. E foi assim que a igreja foi crescendo, se multiplicando. Louvado seja Deus. Porque aqueles que vieram antes de nós tiveram coragem de anunciar a palavra do Senhor. Podem viver esses ossos? Eles podem tornar a ter vida? Tu sabes, Senhor. Então profetiza, anuncia a palavra, fala. E houve um reboliço naquele lugar. Imagine o reboliço que a igreja pode causar. Uma igreja avivada, como causou durante os anos. Imagine o reboliço que a igreja primitiva fez. Foi um reboliço muito grande. Até hoje nós estamos aí desfrutando deste reboliço que fez aqueles que vieram antes de nós. Glória a Deus. E nós, como servos do Senhor, nós temos que continuar profetizando às nações, profetizando aos povos que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que Jesus, ele veio a este mundo justamente para nos resgatar do pecado, lá do poço que nós estávamos. Jesus tomou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Aquilo que era para nós pagar, o preço que era para nós pagar, Jesus pagou por nós na cruz. Ele pagou por nós na cruz. E todos aqueles que irão receber Cristo, tem morada para todos. No céu tem morada para todos. Podem vir quantos quiserem vir. Venham a Cristo quantos quiserem vir. Tem morada para todos. Glória a Deus. E Ezequiel profetiza, e os ossos começaram a se mexer, a se mobilizar. É aquele que não vinha à congregação, só ouvia a palavra de longe. Aí ele começa a vir à congregação.
Aí ele começa a ouvir a palavra de Deus na congregação. Quando você dirige um culto na esquina, na rua, aquele que não saía de dentro de casa, agora ele já sai e já fica na porta, sentado, observando, ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco ele está lá na congregação também, glorificando o nome do Senhor. Então, meus amados, encerrando esta palavra, nesta oportunidade, meu irmão que está ouvindo esta palavra, nessa oportunidade, através das redes sociais, deste vídeo, não desista de falar de Jesus, não desista de levar Cristo, não desista de dizer que Jesus salva, que Jesus liberta. Se alguém disser para você, mas que negócio é esse? Essa mensagem repetida todo dia tu diz a mesma coisa. Não se importe com isso, continue dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar, para me salvar. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida, para me dar vida. Jesus tomou sobre si os meus pecados, o castigo que era para mim, Jesus tomou sobre si. Continue anunciando a palavra de Deus, continue anunciando a mensagem do Evangelho, continue dizendo que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, e a igreja do Senhor está esperando o arrebatamento da igreja. A igreja do Senhor está esperando a volta de Cristo. Continue anunciando, porque Jesus vai voltar. Ele vem, Ele vem. Continue anunciando a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e não rejeite a Cristo, meu prezado amigo. Não rejeite a mensagem do Evangelho. Não deixe para depois. Venha para Jesus hoje mesmo. Venha para Jesus agora mesmo. Porque as coisas deste mundo, ela passa, elas vão embora. Mas o tesouro que nós guardamos do céu, nem a traça e nem o ferrugem consome. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.